aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de genética, segunda lei de Mendel. Vamos dar continuidade à nossa matéria, ao nosso canal, progredindo com esses vídeos. Vamos agora a essa segunda lei mendeliana. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ler para vocês. Mendel concluiu que a segregação independente dos fatores para duas ou mais características era um princípio geral, constituindo uma segunda lei da herança. Assim, ele denominou esse princípio segunda lei da herança ou lei da segregação independente, posteriormente chamada segunda lei de Mendel. Os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Eu só quero chamar a atenção para algumas palavrinhas, como por exemplo a palavra fator. Essa palavrinha aqui, fator. O que significa fator? Gen. Fator é gen. Veja, ele não usou a palavra gen, não usou a palavra gene, cistron, sequência de bases nitrogenadas, menor fragmento de uma molécula de DNA, nada disso. Mas hoje você sabe que é gen. Dois ou mais genes ou duas ou mais características é comparar, por exemplo, numa planta de milho, a altura do milho e a quantidade de grãos que tem na espiga. Então eu tenho dois genes hipoteticamente para esses dois fenótipos. E eu te pergunto, esses genes estão no mesmo cromossomo, por exemplo, ambos estão no cromossomo 1? E eu te respondo, não. Eles segregam-se, estão em cromossomos distintos e segregam-se de forma independente. Sabe quando é que você vai achar na genética genes que distribuem-se e estão no mesmo par de cromossomos? Só naquela matéria de linkage, dos genes ligados, de Thomas Morgan. Se não, não. Quando falar em genética mendeliana, a análise que ele faz são naqueles genes que estão em cromossomos distintos. Beleza? O que mais? Gametas combinam-se ao acaso. Combinação ao acaso. Eu quero só chamar a atenção para uma palavrinha chamada crossing over. Tu sabe quando que isso acontece, né? É na meiose. E quando? É na prófase 1. E tu sabe que período da prófase 1 acontece o crossing over? Acontece no paquíteno. Então é muito importante entender genética, mas não esquecer da citologia também. Beleza? Muito bem, vamos continuar. Outra parte do conteúdo é essa aqui. A extração de gametas. Eu acho muito importante entender direitinho o que é a extração de gametas. Como é que você tira as combinações possíveis? Então, tu vai olhar para essa informação aqui. Ó. Olha para isso e presta muita atenção. Falamos de extração de gametas e falamos de 2 elevado no expoente n. Está aqui, ó. 2 elevado ao expoente n. Olha só. O que significa? O 2 é base, o 2 não sai. É sempre 2. Mas você vai pedir assim, por quê? Porque tu ganha um gene do pai e um gene da mãe. Sempre 2, um par de genes. E tu vai elevar isso ao número de combinações diferentes, tu vai elevar ao N. E o N significa heterozigotos. Então, quantas vezes eu vou colocar? Que expoente eu vou colocar? Tu vai olhar quantos heterozigotos tem. Se tem um heterozigoto, então vai ser 2 elevado na 1. Se não tem nenhum heterozigoto, então é 2 na 0. E sucessivamente. Ok? Então, 2 elevado na n, n refere-se ao número de heterozigotos, beleza? Muito bom. Então vamos ver o nosso primeiro exemplo. No nosso primeiro exemplo, você tem aqui a seguinte situação. Azinho, azinho e bezão, bezão. Azinho, azinho, bezão, bezão. Não tem nenhum heterozigoto. Você pode ver que não há aqui nenhum heterozigoto, ok? Nada de heterozigoto. Como não tem nenhum heterozigoto, então o que vai acontecer? Tu vai pegar o número 2, que eu te falei agora que é base, e vai elevar ao expoente 0. 2 na 0 é igual a 1. Então significa que você consegue obter aqui somente uma combinação. Qual é a combinação? É análise combinatória isso, tá? Tu tem azinho, azinho, bezão, bezão. Quero que tu combine um A e um B. Quantas combinações diferentes você vai ter? Só uma, que é o azinho, bezão. Beleza, é isso aqui. É como se você tivesse muitas roupas e
e tivesse que fazer combinações diferentes para cada dia que você vai sair. Meia, calça, camiseta, por exemplo. Então tu vai fazendo uma análise combinatória. É isso aí. Lá na matemática tem uma matéria chamada de anagrama, lembra? Muito bem. Então lá você também tem que ver esse detalhe aí, que tem uma relação com a genética. Ok, vamos para a nossa próxima informação. Aqui está a próxima informação. São outros exemplos, são vários exemplos que eu estou trazendo para você. Próximo exemplo, está vendo comigo aqui, que é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Tu vai dizer, professor, não tem nenhum heterozigoto. É verdade, não tem nenhum heterozigoto. Por isso eu coloquei 2 elevado na 0, que é igual a 1. Muito bem. A pergunta é, se eu tenho azinho, azinho, bezinho, bezinho, qual a combinação que eu consigo obter aqui? É um azinho junta com o bezinho, azinho, bezinho. Pronto. Aí está a única combinação possível. Depois eu tenho o azão, azão, bezão, bezão. Bom, azão, azão, bezão, bezão, não tem nenhum heterozigoto. Então 2 na 0, 2 na 0 igual a 1. Qual é a combinação? Um azão e um bezão. Só assim. Beleza. No meu próximo exemplo é azão, azão e bezinho, bezinho. Mais uma vez, está dizendo, mas professor, não tem heterozigoto. Então é 2 elevado na 0, que é igual a 1. Mas qual é a combinação? Então só tem uma combinação. E qual é a combinação? É um azão com um bezinho. Azão, bezinho. Aí está a combinação possível. Depois eu tenho azão, azinho e bezinho, bezinho. Aí está. Mais uma vez eu tenho aqui um heterozigoto. Então um heterozigoto, mais uma vez não. Pela primeira vez eu tenho um heterozigoto. Então é 2 elevado na 1. 2 elevado na 1, que é igual a 2 combinações. Agora começa a tomar cuidado. São 2 combinações. Tu vai pegar o primeiro A com o primeiro B. Então vai dar azão, bezinho. E depois tu vai pegar o segundo A com qualquer B, porque os Bs são iguais, que vai dar azinho, bezinho. Então, primeiro A, azão. Primeiro B, ou segundo, bezinho, azão, bezinho. Beleza. Segundo A, azinho, com qualquer B, bezinho. Azão, bezinho, azinho, bezinho, 2 combinações diferentes. Sexto exemplo. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Um heterozigoto, 2 elevado na 1, que é igual a 2. Quais são as 2 combinações? Azinho, primeiro A com ou qualquer A, porque eles são iguais, com o primeiro B, azinho, bezão, e o azinho com o bezinho. 2 combinações possíveis. Muito bem. Sétimo exemplo. Azão, azinho, bezão, bezinho. 2 vezes heterozigoto, 2 elevado na 2. 2 elevado na 2 é igual a 4. Toma cuidado agora. Você está notando que a gente está aumentando a complexidade. 2 na 2 igual a 4, 4 combinações. Primeiro A com primeiro B, azão, bezão. Primeiro A, vamos fazer assim, primeiro A com o primeiro B, azão, bezão. Primeiro A com o segundo B, azão, bezinho. Aqui estão os 2 primeiros obtidos. Agora, você vai pegar o seguinte, eu não posso pegar mais o primeiro A com o primeiro ou com o segundo B, porque eu já fiz essas combinações. Então, eu vou pegar o segundo A com o primeiro B, azinho, bezão, e depois o segundo A com o segundo B, azinho, bezinho, e aí definimos os nossos mais 2 gametas, totalizando 4 gametas possíveis. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Uma loucura assim. Oitavo exemplo. Então, o que eu fiz de diferente no oitavo exemplo? Eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei aqui, eu acrescentei mais um par de genes. Botei C, não tinha C. Então, A, B e C. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, Czinho, Czinho. As nossas combinações agora vão ter que ser de 3 em 3 também. Tudo é igual, ok? Então, eu tenho 2 elevado na 0 e 2 na 0 é igual a 1. Facilitou, só tem uma combinação. Um A com um B com um C são todos iguais. Azinho, bezinho e Czinho. Muito bem. Agora, nono exemplo.
No nono exemplo eu tenho A, B e C de novo, mas é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão. 2 heterozigotos, 2 elevado na 2, que é igual a 4 combinações possíveis. Um A, um B e um C, sempre. As 4 possíveis. Então, primeiro A com o primeiro B com o primeiro C. Primeiro A, primeiro B, primeiro C. Azão, Bzão, Czão. Aqui está Azão, Bzão, Czão. Agora, eu vou pegar primeiro A com o segundo B com qualquer C, porque eles são iguais. Azão, Bzinho, Czão, que está aqui, ó. Azão, Bzinho e Czão. Muito bem. Agora, você notou que eu não usei ainda o Azinho. Eu já usei o Azão com todas as combinações possíveis, mas o Azinho não usei. Então, só basta eu trocar o Azão pelo Azinho. Aqui era Azão, Bzão, Czão. Eu troquei pelo Azinho. Azinho, Bzão, Czão. Então, é a minha terceira combinação de um total de 4 possíveis. E depois, troco o Azinho, aqui Azão pelo Azinho, e o resto é igual. Azinho, Bzinho, Czão. E a minha quarta combinação possível. Uma pergunta. Quantas vezes eu consigo obter, ou qual a porcentagem, nessas 4 combinações, quantas vezes eu consigo obter o gameta Azinho, Bzão, Czão? Tu me respondeu uma, que é igual a 1/4 ou 25% ou 0,25. Muito bem. 10º exemplo. Bom, no nosso 10º exemplo eu coloquei o seguinte. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. 2 elevado na 3, que é igual a 8 combinações possíveis. Tu vai dizer, bah, professor, 8 combinações possíveis, é isso aí, olha, ninguém merece. Veja só, cuidado com isso, tá? Então o cuidado é o seguinte, vai fazendo como eu disse para você. Primeiro A com o primeiro B com o primeiro C. E aí você obteve Azão, Bzão, Czão. Aí o próximo gameta é o primeiro A com o primeiro B igual com o último C. Azão, Bzão e Czinho. Depois você vai trocar. Então eu só vou marcar para ti. Ó. Primeiro A, primeiro B, primeiro C. Azão, Bzão, Czão. Primeiro A, você já fez isso. Primeiro B, segundo C. Azão, Bzão, Czinho. Ok? 2 combinações. Faltam 6. E tu está suando nesse momento. Não, claro que não. Agora o que tu vai fazer? Tu continua com o Azão, porque tu tem possibilidade de usar o Azão ainda. Então, o primeiro A agora vai para o segundo B com o primeiro C, que é Azão, Bzinho, Czão. Que aqui está Azão, Bzinho, Czão. Veja como ficou fácil. O primeiro A com o segundo B com o último C, com o segundo C. Azão, Bzinho, Czinho. Chegamos a 50% do esperado. E não usamos nenhum Azinho ainda. O que tu vai fazer agora? Muito fácil. Só vai trocar o Azão e no lugar vai colocar o Azinho. E pronto. Vai chegar a 8. Então, vem no primeiro. É Azão, Bzão, Czão. Troca o Azão. Põe o Azinho. Azinho, Bzão, Czão. Que aqui está. No segundo, Azão, Bzão, Czinho. Troca o Azão pelo Azinho. Azinho, Bzão, Czinho. Que aqui está. No próximo, é Azão, Bzinho, Czão. Troca o Azão pelo Azinho. Azinho, Bzinho, Czão. Que aqui está. E o último é Azão, Bzinho, Czinho. Troca e fica Azinho, Bzinho, Czinho. Matou a charada, acertou mais uma questão, foi para a galera e vai para a próxima questão e vamos lá. Marca na grade certinho, vai, leva o gabarito para casa, sai o gabarito oficial, olha, dá um sorrisão, espera teu nome na chamada e vai para a galera. Só isso. Muito bem, vamos para a próxima parte. É exatamente isso. É estudar, estudar, suar, aprender e assim escolher onde você quer fazer a faculdade. Meu Deus, é exatamente isso. A capacidade você tem. Os instrumentos você também pode ter. Eu estou aqui te ajudando para você ter também esses instrumentos. Vamos lá. Agora tem o polihibridismo. Por que é poli? Porque agora a gente vai usar, a partir de 2 genes, 2, 3, 4,
Quantos necessários? Então, estou pegando o exemplo aqui de um Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho, cruzado com ele mesmo, com Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho, que você está vendo aqui. Então, vamos aplicar um conhecimento que você já obteve comigo hoje. Quantas combinações possíveis eu consigo obter do Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho? Você vai contar comigo. São quantos heterozigotos? São 3. Azão, Azinho é o primeiro. Bezão, Bezinho é o segundo. Czão, Czinho é o terceiro. Qual é o número base? É 2, elevado ao expoente 3. Quanto é que dá isso? 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. 8 combinações. Como aqui é igual, então eu vou ter 8 vezes 8, 64 combinações. Tu teria que ter uma folha de ofício só para fazer essa questão. Ou grampear a tua classe na prova e entregar junto, né? Tu está dando risada, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, então, qual o recurso que você pode utilizar para você diminuir o tempo de resolução de uma questão e manter a frieza e com sabedoria e acertar a questão? Eu vou te explicar uma maneira que você vai usar e vai ver que é muito fácil e vai ganhar tempo. Quer ver? Então, aí está. Eu só tive o trabalho de fazer aqui o quadro de Pinet com 64 possibilidades. Fique tranquilo, eu não vou preencher isso aqui, não precisa. Tá? Nós não iremos preencher isso aqui, não precisa, tá bom? Não precisa extrair essas gametas, não precisa. Esquece dessa tabela e vamos para um próximo exemplo. Eu vou te dar um próximo exemplo, tu vai ver o porquê que eu falei que não precisa, tá? Então assim, o que acontece? Primeiro exemplo, qual é a probabilidade de, em um cruzamento entre Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho, obter um indivíduo de qualquer sexo, então não vai envolver o sexo, com o seguinte genótipo: Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Czinho, Czinho. Que é aquele exemplo que eu dei para você antes. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho com ele mesmo. 8 vezes 8, 64 combinações para você achar essa aqui. Ou a segunda, ou a terceira. Tu vai dizer, professor, a primeira é fácil, eu sei que é 1 para 64, que só vai repetir uma única vez, mas o segundo e o terceiro já ficaria em dúvida, exatamente isso. Então, vou te mostrar como é que você vai resolver essa história. Olha só, tu tem um Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho. O que eu fiz? Eu só separei eles, quer ver? Então, eu peguei aqui, ó, tá vendo? Aqui está o Azão, Azinho, aqui está o Bezão, Bezinho, e aqui está o Czão, Czinho, certo? E eu estou cruzando com quem? Com um outro indivíduo que é Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho. Eu só fiz 3 quadros de Pinet como se fosse monihibridismo. Só o que eu fiz. Só isso, nada mais. Aí eu te peço, quantas vezes eu vou obter desse cruzamento Azão, Azão? 1. E Azão, Azinho? 2 vezes. E Azinho, Azinho? 1 vez. Então, tu vai ver que eu só troquei o símbolo, porque é tudo igual. Ó, 1 vez Bezão, Bezão, 2 vezes Bezão, Bezinho, 1 vez Bezinho, Bezinho. 1 vez Czão, Czão, 2 vezes Czão, Czinho, 1 vez Czinho, Czinho. Vamos voltar para lá. Vamos voltar. Aí eu te peço assim, ó, quantas vezes tu obteve Azinho, Azinho? Quantas vezes tu obteve Bezinho, Bezinho? E quantas vezes tu obteve Czinho, Czinho? Ok? Quantas vezes naquele cruzamento? Então, você obteve quantas vezes Azinho, Azinho? 1 vez Azinho, Azinho. Tá? Tu obteve 1 vez Azinho, Azinho. Quantas vezes tu obteve Bezinho, Bezinho? 1 vez. Quantas vezes tu obteve Czinho, Czinho? 1 vez. Então, tu vai colocar 1/4, 1 vez entre 4 possíveis, 1/4, 1 vez entre 4 possíveis, e 1/4, 1 vez entre 4 possíveis. Bom, isso vai dar quanto? Então, você vem aqui e vai colocar ali na questão. Vai dar quanto? Você tem o número 1, ok? Numerador e denominador 4, 1/4, beleza? Muito bem. E isso tudo repetiu quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Quanto que é isso? 1/4 elevado ao expoente 3. Isso será igual a 1 sobre 64. Então, a resposta é 1 sobre 64. Pronto.
Tá respondida a primeira questão. A segunda questão, eu quero saber quantas vezes eu vou obter azão, azinho, bezão, bezinho e cezão, cezão. Então vamos ter que voltar para o quadro do cruzamento que eu fiz. Azão, azinho são quantas vezes? 2 vezes, entre 4 possíveis. Bezão, bezinho, 2 vezes, entre 4 possíveis. E cezão, cezão, 1 vez. Então, só o trabalho de eu mostrar para você e tu vai ver que tá tranquilo. Então, vamos lá. Aí está. De novo. Então, quantas vezes você obteve azão, azinho? 2 vezes, professor. Ah, muito bem. Então, você tem aqui, vamos só trocar a cor para não confundir. Tu tem 2 vezes. Num total de quantas possíveis? Num total de 4 possíveis. Muito bem. Quantas vezes tu obteve o bezão, bezinho? Vamos colocar multiplicação. 2 vezes, também entre 4 possíveis. Se tu quiser, você poderia até simplificar para 1/2. Muito bem. E quantas vezes você obteve cezão, cezão? 1. Então, é 1 vez entre 4 possíveis. E aí você chega à resposta. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Muito bem. 4. E aí você tem 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, a resposta será 4 para 64. Ou 2 para 32. Aí você vai simplificando. Ou 1 para 16 avos. Ok? Muito bem. Você já entendeu? Vamos só fazer a última. Quantas vezes você obteve azinho, azinho, já que você lembra do cruzamento? 1, professor. Muito bem, então, 1 entre quantas possíveis? Entre 4 possíveis. Quantas vezes você obteve bezão, bezão? 1 entre 4 possíveis. E quantas vezes você obteve o cezão, cezinho? Então, você obteve 2. Então, vamos fazer aqui 1/4 para o azinho, azinho, vezes 1/4 para o bezão, bezão, vezes os 2/4 para o cezão, cezinho. Ok? 2/4. Então, você tem 1 vezes 1, 1, 2 vezes. Então, vai dar numerador 2 sobre 64. Vamos melhorar esse 4 aqui, 64 aqui. Aí foi. Sobre 64, que vai dar 1 para 32 simplificado. Muito bem. Então, turma, eu só explico para você que é fácil o porquê que você vai me fazer um cruzamento desse tamanho se não tem necessidade. Não tem por que fazer. Então, a partir de hoje, você usa esse recurso. Por mais que fosse, por exemplo, colocar um dezão, dezinho, então teria um número absurdo de cruzamento. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezinho com ele mesmo. Você vai fazer 4 cruzamentos de monihibridismo e pronto. É isso que vai fazer. Muito bem. Então, espero que você tenha entendido. Vamos lá. Aí, tá ficando muito legal. Vamos agora a uma outra parte da matéria, onde nós trabalhamos com as probabilidades, as regras de probabilidades, dentro da segunda lei de Mendel. Porque você viu que eu estou usando muita matemática, basicamente só matemática e interpretação de texto na genética. A primeira regra é a regra do ou. Essa regra, ela não é muito utilizada, mas quando cai é de se torcer. Então, cuidado. Olha só, em genética, a regra do ou verifica a probabilidade da ocorrência de um ou outro evento, significando acontecimentos que se excluem mutuamente, pois nesse caso ambos são exclusivos, isto é, um acontece, ou acontece um, ou acontece o outro necessariamente. Esse conceito é um conceito muito reto, né? Eu vou interpretar para você e vou dizer para você o seguinte, ó. Quando você usa a regra do ou, quando um evento ele acontece e impede que o outro aconteça simultaneamente. Ou seja, é impossível que aconteçam os 2 eventos simultaneamente. Impossível. Acontece um e acontece o outro de forma isolada, mas nunca de forma simultânea. Você vai entender, porque vou te passar um exemplo agora muito fácil de entender.
Olha comigo, matematicamente falando. Matematicamente, essa regra resulta do somatório das condições. Então, a regra do ou é a regra da adição. Ao lançarmos um dado em uma única jogada, qual é a probabilidade de se obter a face 1? Um dado tem quantas faces? Tem 6 faces. Quantas vezes você encontra a face com o número 1? Uma única vez. Então, 1 sobre 64. Nada mais do que isso, ok? 1 sobre 64. Beleza? Muito bem, é o primeiro exemplo. No segundo exemplo, dentro dessa mesma regra, olha só. Ao lançarmos um dado, mais uma vez, é um dado, isso é importante destacar, em uma única jogada, qual é a probabilidade de se obter a face 1 ou 4? Aí eu te pergunto, se eu tenho num copo um dado e joguei uma única vez, qual a chance de obter a face 1 ou a face 4? Simultaneamente impossível. Mas eu posso obter 1/6 para a face 1 e 1/6 para a face 4. Então o que eu faço? 1/6 mais 1/6 e ponto final. Então você vai pegar e vai colocar uma possibilidade entre 6 possíveis, ok? Mais, isso para o número 1, uma possibilidade entre 6 possíveis, isso para o número 4. Então, quando você pega a fração, tem que somar a fração, tu soma numerador, 1 mais 1, 2, e você mantém o denominador, 2/6. E você simplifica isso, fica 1/3. Respondida a questão. Muito bem. Então lembra, a regra do ou é quando os eventos não podem acontecer simultaneamente. Eu vou te dar um exemplo agora dentro da genética. Prático, tá? Exemplo prático aplicado em genética. Isso aqui, ó. Seguinte, ó. A miopia... Aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui tá errado. A miopia é uma característica autossômica recessiva, em que a imagem se forma antes da retina. Só uma justificativa do que é a miopia. Assim, qual é a probabilidade de se obter em um cruzamento entre pessoas híbridas, tu sabe que híbrido é heterozigoto, para esta condição, uma criança homozigótica recessiva, ou, olha só ali, ó, ou heterozigótica para essa característica. Então vamos interpretar esse problema juntos. Interpretação. Primeiro, miopia é um caráter, como a própria questão está dizendo, autossômico recessivo. Significa autossômico que este gene está em qualquer cromossomo que não sexual. E recessivo. Então, se eu tenho homozigóticos dominantes, emisão, eu sou normal. Ok? Se eu tenho emisão, sou um heterozigoto, um híbrido, eu também sou normal. Porque recessivo só se expressa em dose dupla. E se eu sou emizinho, eu sou míope. Beleza? Essa é a primeira interpretação. Então, eu tenho um cruzamento, olha só, vou ler para você de novo. Assim, qual é a probabilidade de se obter em um cruzamento entre pessoas híbridas, ou seja, essas pessoas não são míopes, elas são emizinho, então elas são normais, ok? Obter uma criança não tem sexo, não é menino nem menina, é só criança, então não tem que fazer vezes 1/2. Homozigótica recessiva, emizinho, ou heterozigótica. Então, vamos continuando a nossa interpretação. Tá? Veja só, resolução do problema. Te dei o problema e vamos resolver juntos. Cruzamento parental entre as pessoas híbridas, as pessoas normais e híbridas, emizinho com emizinho. Você obteve nesse cruzamento essas 4 possibilidades, emisão, 2 vezes emizinho e 1 vez emizinho. Probabilidade de surgir uma criança homozigótica recessiva. Probabilidade, olha só, 1/4, uma chance entre 4 possíveis. Probabilidade de surgir uma criança heterozigótica. Qualquer sexo, então, heterozigótica, aqui está 2/4, igual a 1/2. Portanto, a probabilidade em questão representa a soma de probabilidade emizinho
mais probabilidade Mzão, Mzinho. Logo, eu tenho probabilidade de 1/4, que é para o Mzinho, Mzinho, mais 2/4 para o Mzão, Mzinho. 2 mais 1, 3, mantém 4, 3/4, percentual igual a 75%. 3/4 ou 75%. Então, você vê, num cruzamento, de obter uma criança homozigótica recessiva ou heterozigótica. Então, uma ou a outra. É impossível obter os dois resultados de forma simultânea, ok? Em nenhum momento falou em gêmeos aqui, certo? Muito bem. Então, vamos lá no próximo exemplo. Agora vem a regra do E, a regra mais utilizada na genética. De acordo com os princípios probabilísticos, a ocorrência de dois eventos independentes, isso aqui é que define, independentes, não afeta a probabilidade de um sobre o outro. Isso significa que ao lançar, por exemplo, dois dados, ou mesmo um em dois momentos distintos, o resultado de um lançamento não influi no outro, já que eu tenho dois dados, cada um cai com a face que quiser, ok? Matematicamente, essa regra resulta na multiplicação das situações. Então, vamos também a um exemplo prático, muito prático. Aí está. Quando jogamos duas vezes o mesmo dado, qual a probabilidade de obtermos duas vezes a face 1? Então, eu joguei duas vezes o mesmo dado, ok? Ó, quando jogamos duas vezes o mesmo dado, qual a probabilidade de obter duas vezes a face 1? Então, eu joguei duas vezes o mesmo dado, separadamente. Joguei um dado, depois joguei de novo. Então, tu vai ter, a face 1 é 1/6 e depois 1/6. Então, tu vai ter 1/6 para um vezes 1/6 para o outro. Como são 6 possibilidades, a face 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, a chance de sair a face 1 no primeiro lançamento é 1/6, assim como no segundo lançamento. Logo, a probabilidade, de acordo com a proposição, será o produto, multiplicação, das possibilidades que envolvem a ocorrência dos eventos separadamente. Ou seja, por isso, separadamente você vai multiplicar. Então, probabilidade P do primeiro lançamento é 1/6, probabilidade P do segundo lançamento 1/6. Probabilidade do primeiro lançamento e do segundo é 1/6 vezes 1/6. Então, 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36. 1 para 36 avos. Muito bem. Vamos a um exemplo prático da genética. Importante ficar na genética, sair da matemática um pouquinho, não dá para se desprender totalmente, mas usar também um exemplo prático da genética. Aí está. Exemplo prático da genética. Então, a miopia é uma característica autossômica recessiva, como nós falamos antes, em que a imagem se forma antes da retina, exatamente igual. Assim, qual é a probabilidade de se obterem um cruzamento entre pessoas híbridas, então Mzão e Mzinho, pessoas normais, para esta condição, uma criança homozigótica recessiva, para esta característica, e do sexo masculino? Você veja? Então, eu preciso ter uma criança homozigótica recessiva, portanto afetada, e do sexo masculino. Então, vamos ver. Ó. Pessoas Mzão e Mzão são normais, Mzão e Mzinho são normais, Mzinho e Mzinho é míope. A probabilidade do sexo masculino é 1/2 a cada nascimento e do feminino também, obviamente, 1/2 a cada nascimento. Então, nós continuamos aqui. Resolução do problema. Então, tem que ser, vamos ver, cruzamento à geração parental, os híbridos, Mzão, Mzinho com Mzão, Mzinho, os descendentes, Mzão, Mzão, duas vezes Mzão, Mzinho e Mzinho, Mzinho. Probabilidade de surgir uma criança homozigótica recessiva desse cruzamento é uma, que aqui está, 1/4, que aqui está. Probabilidade de surgir uma criança do sexo masculino, tá aqui, é 1/2, ok? Probabilidade de surgir uma criança do sexo feminino, também 1/2. Portanto, a probabilidade em questão representa a multiplicação de P probabilidade MM, Mzinho, Mzinho, vezes P probabilidade de ser menino.
Logo, eu tenho 1/4 para Mzinho, Mzinho, vezes 1/2 para menino, 1 vezes 1, 2 vezes 4, 8, 1/8 é a resposta dessa questão. 1/8. Muito bem. Pessoal, eu passei para vocês nessa aula alguns dados importantes sobre a genética, a segunda lei de Mendel, para você ter uma noção básica dessa matéria. Você vai continuar me assistindo nos próximos vídeos, porque agora nós já temos a base nesses 3 vídeos importante desse conteúdo. A partir de agora, no nosso próximo vídeo, eu vou falar da herança pós-Mendel. E aí vem sistema ABO, fenótipo falso, que é o falso O, bomba-in, MN, RH e tudo mais que você precisa saber sobre genética. Então fica o meu convite para você assistir aos nossos próximos vídeos, para multiplicar comigo também esses vídeos com os teus colegas, me ajudando a dar um like ao final ou, se você preferir, fazer comentários, e assim o nosso canal vai crescendo. E você pode notar que a diferença do meu canal em relação a alguns outros é que nesse canal você tem a aula inteira, não somente uma parte do conteúdo para depois fazer com que você seja obrigado a assistir em outro lugar, ok? Então agradeço mais uma vez e te espero no meu próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!